Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, bem-vindos ao Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Bem-vindas as nossas comentadoras, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Quando os cenários políticos no país e na região ganham contornos mais claros, mas com próximos governos minoritários a terem de conseguir estabilidade. O programa de governo regional foi viabilizado, a Aliança Democrática vence, sem folga, as eleições legislativas. Judite Parreira, Pedro Nuno Santos vem agora mostrar-se disponível para viabilizar um orçamento retificativo da AD, desde que seja limitado às matérias de consenso. Boa tarde, Andreia. Cumprimento também a Cláudia e a Graça, e bem como os nossos ouvintes que nos seguem no Política de Saltos Altos. Sim, o Pedro Nuno Santos vem dizer isso agora. Aliás, ele já, antes até das eleições, tinha dito que se não ganhasse, que não apresentaria nenhuma moção de rejeição, nem viabilizaria nenhuma e, portanto, mostrou-se sempre disponível para, em matérias de maior importância e aquelas em que há uma maior proximidade entre o PS e a AD, que estaria disponível para entrar em diálogo e para negociar. E, portanto, é isso que ele faz neste momento. Ele vem confirmar aquilo que mais ou menos já havia dito. Claro que a situação é até um pouco diferente daquela que se previa, porque já no programa tínhamos falado e tínhamos visto que as probabilidades de alguém ganhar com maioria absoluta eram muito reduzidas e o que veio-se a confirmar. O que não se esperava-se o crescimento do Chega, um crescimento muito significativo, mas não da forma como cresceu, porque nem sequer as projeções previam, quer dizer, o Chega ultrapassa o limite máximo daquilo que foi projetado na noite eleitoral, com estes provavelmente 2 deputados que consegue agora pelo ciclo da imigração, ultrapassa o máximo que estava previsto. É um crescimento exponencial e, portanto, parece-me que agora cabe mesmo ao PS e a Pedro Nuno Santos uma atitude responsável, porque tem que ser coerente com aquilo que foi dito, com aquilo que disseram sempre em campanha, fizeram a diabolização do Chega e, portanto, agora não podem ficar de mãos dadas com o Chega, nem podem dar o protagonismo todo a um partido que até agora rejeitaram. E, portanto, parece-me que Pedro Nuno Santos terá que ser coerente com tudo isso que disse, terá que ser responsável e para bem do país, porque parece-me que agora tem que se pôr à frente de tudo os interesses do país. O país não está disposto a eleições a curto prazo e portanto, parece-me que tem que haver uma responsabilidade da parte do Partido Socialista e da parte da AD e concretamente de Luís Montenegro, um diálogo muito forte, uma concertação para que sejam aprovadas medidas que levem o país para a frente e que tirem os portugueses da situação difícil em que se encontram neste momento. A Graça Silveira, à hora que estamos a gravar este programa, portanto na quarta-feira à tarde, os dados que temos é que o Chega elege 50 deputados, ganha no Algarve e na imigração, sendo que ganha um deputado no ciclo da Europa e um deputado fora da Europa e mais um deputado, um para o PS na Europa, um para a AD fora da Europa. Prevendo-se que Augusto Santos Silva fique fora do Parlamento. Uhum. E o André Ventura já vai fazer declarações a este propósito, amigo que é de Augusto Santos Silva. Certíssimo. Bom, a todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra, boa tarde, às minhas colegas de debate, à nossa moderadora Andreia. Bom, a verdade é que
eu já te respondo à questão do Augusto Santos Silva fora da Assembleia. Aliás, já há um vídeo que se tornou viral, ainda antes de saber os resultados, André Ventura sentado na cadeira de Augusto Santos Silva na Assembleia, e depois diz assim, está vazia, ele não está aqui. E, portanto, com o crescimento que se prevê que vai acontecer nos círculos fora da Europa e da Europa para o Chega, mas o que interessava era efetivamente fora da Europa, porque Augusto Santos Silva concorria não pelo círculo eleitoral da Europa, mas pelo fora da Europa. E que ele sabia, porque assim, fora da Europa tu tens o Brasil com Bolsonaro, claro. Tu tens um peso muito grande, tens os Estados Unidos, com o Trump. Portanto, aquilo que se previa... Tens um eleitorado muito conservador, e não é só direita. isso, e muito disponível para votar num populismo como o que é um André Ventura comparado com um Trump ou um Bolsonaro. Portanto, previa-se que fora da Europa a probabilidade do Chega eleger um deputado, provavelmente a dúvida seria se seria AD ou se seria PS, mas como o eleitorado que está disponível para votar Chega é anti-PS, aquilo que se previa era de que efetivamente o PS não elegesse no círculo fora da Europa e que Augusto Santos Silva fosse para casa, quer dizer, para a universidade, mas para fora do Parlamento. E então este vídeo que se tornou viral, ele diz assim, e para mim a cereja no cimo do bolo é tirar Augusto Santos Silva desta cadeira, porque é de facto, quer dizer, ele teve sempre uma relação péssima com Augusto Santos Silva, que de uma forma muito ostensiva menorizava o Chega e destratava o Chega, e agora, por ironia do destino, é o próprio Chega que tira Augusto Santos Silva da cadeira, que tiraria de qualquer forma, não sei, porque o Presidente da Assembleia é votado de entre os diferentes deputados e, sendo a diferença por uma unha negra, não acredito que ninguém do Chega votasse num deputado do PS para liderar a bancada. E isso também nos faz questionar se desta vez o Chega vai conseguir ter um vice-presidente, porque se há outros lugares que o Chega vai passar a ocupar, por inerência, pela expressão de votação que teve, a vice-presidência do grupo da Assembleia, como nós sabemos, é votado pelos deputados, não é um lugar que lhe seja dado por inerência, e portanto não sabemos desta vez se vai conseguir. Provavelmente sim, até para... ou não, porque, por exemplo, o Pacheco nos Açores também se propôs para vice-presidente da Assembleia, e por muito que José Manuel Bolieiro precisasse de ter entendimentos com o Chega, não lhe deu, ou seja, os deputados da coligação não votaram no Chega para a vice-presidência, e portanto ficou como nos tempos do PS, quando tinha maioria absoluta, eram 2 vice-presidentes do PS, e desta vez foi o que aconteceu, ficaram 2 vice-presidentes do PSD. Nem o CDS teve, como tinha tido na anterior legislatura, que era Catarina Cabeceiras uma das vice-presidentes. Desta vez isso não aconteceu, porque isso também era muito ostensivo contra o Chega, quer dizer, uma bancada parlamentar com 2 deputados ficar com uma vice-presidência e uma outra com 5 na ficar, e portanto resolveram, e bem, e deram as 2 vice-presidências. Era uma provocação. Era acicatar os ânimos, e nesta altura do campeonato não é isso que se pretende. Portanto, em relação ao Augusto Santos Silva, penso que foi a tal cereja em cima do bolo. Em relação à questão do Pedro Nuno Santos, à saída ter aquela carinha de cordeiro a dizer, porque nós estamos disponíveis para aprovar um orçamento retificativo. Isso o que é que ele está a dizer assim? Está a dizer à Aliança Democrática, faça um orçamento retificativo, que eu acho que a Aliança Democrática não queria para já fazer um orçamento retificativo, porque queria aplicar aqueles planos de urgência que tinha para a saúde e para a educação e não sei o que mais. Se for para fazer um orçamento retificativo, isso tudo vai ficar adiado. E portanto penso que aquilo que era mais confortável, até pela própria aritmética de deputados neste momento na Assembleia, com uma maioria por uma unha negra, este repto
encapotado que Pedro Nuno Santos faz à Aliança Democrática de apresentar um orçamento retificativo, deixa um bocado a Aliança Democrática ao Montenegro numa saia justa, porque se disser que não, está a libertar o Pedro Nuno Santos para de futuro tirar bilhete. Diz, olha, eu estava disponível para, numa atitude responsável e de estadista, até aprovar um orçamento retificativo, e a Aliança Democrática é que não quis. E ao dizer que não, além de libertar Pedro Nuno Santos, está claramente a escolher qual é que vai ser o seu aliado, que é o Chega. Portanto, em termos de aritmética, isto não tem como, porque a Iniciativa Liberal não teve aquele crescimento que se pensava e, portanto, a soma da AD com a Iniciativa Liberal está muito longe de ser suficiente. Portanto, ele vai ter que escolher qual é que é o parceiro que quer. Se é um parceiro moderado do centro, que será o PS em questões fundamentais, e até porque Pedro Nuno Santos também ainda cutuca mais um bocadinho e ainda vai dizendo. E sim, eu também estou disponível para consensualizar uma posição quanto à localização do novo aeroporto. Portanto, vai pondo em cima da mesa que está muito disponível para isto tudo. Portanto, deixa Montenegro numa situação complicada. A verdade é que se Montenegro vai para um orçamento retificativo, vai ser uma prova de fogo para a Aliança Democrática já apresentar um novo orçamento e ver como é que vai ser a aritmética dos votos. E depois, com o PS a votar do lado da Aliança Democrática, vai dar o argumento ao Chega, que é aquilo que ele tem capitalizado mais, que é, mas isto é tudo igual. PS e PSD são todos iguais, a verdadeira oposição, quem faz diferente sou eu, o Chega. Ok? E, portanto, não vai ser fácil. Não sei o que é que Montenegro... O LIVRE e o PAN nunca se mostraram nem muito contra, nem... O LIVRE e o PAN agora andam a reunir com o Bloco de Esquerda, porque eles agora estão naquele entendimentozinho que agora vamos todos nos juntar à esquerda. Mas agora já vieram fazer o reparo de que o PS não se mostra disponível para clarificar a sua posição e para haver um entendimento à esquerda, embora saibam que isso não é o suficiente, mas enquanto oposição, para terem uma atitude mais... eu acho que mais esclarecedor que o Pedro Nuno Santos teve à saída foi dizer, eu vou apoiar a AD. Ele já disse, ele foi muito clarificador, eu acho que ele foi muito claro, ele disse sim, vou ser o líder da oposição, como é aquele que diz, eles podem se juntar todos a fazer as suas reuniõezinhas, mas o líder da oposição sou eu. Sim, sou o líder da oposição, sim, estou disponível para aprovar um orçamento retificativo e sim, ainda estou disponível para questões cruciais para o país, como o aeroporto, de vir a jogo para o melhor do país. Porque, assim, eu acho que o Pedro Nuno Santos, aquilo que quer mesmo, é que isto caia tudo e que se vá outra vez para votos, porque assim, um fulano que ainda não estão concluídas, não estão fechadas as urnas, não estão concluídas as contagens, e vem e diz assim, mas sou eu o líder da oposição, desculpa, não quero ir, quero uma nova oportunidade para ter uma eleição em que tenha uma maior expressão de voto. E, portanto, agora quero ver se tem uma oportunidade de, com o orçamento retificativo chumbado, ele ir a votos. É o que me parece. Cláudia Cardoso, eu ia precisamente colocar a questão da reunião convocada pelo Bloco de Esquerda para diálogo e pontes. Que força é que esta esquerda poderá ter no poder, no Parlamento? Boa tarde, Andreia. Eu aproveito também para cumprimentar a Graça e a Judite e também os nossos ouvintes. Eu vou responder à tua pergunta, mas queria começar por dizer 2 ou 3 coisas relativamente ao que elas foram dizendo. Ou seja, estas eleições, na verdade, não foi o que se esperava para ninguém, não é? Que isto normalmente, mesmo quando alguns cantam vitória, não sei o quê, há sempre uns que têm mais razão do que outros. Mas estas, curiosamente, e por isso é que a política também é interessante, às vezes há combinações e há decepções que ninguém podia esperar, porque, embora nós todos já tínhamos percebido que ia ser difícil haver quer a AD, quer o Partido Socialista ter maioria, mas havia outros cenários equacionados. Nós próprios fomos falando aqui ao longo dos programas que já abordámos esta questão. E esta, de facto, acaba por ser assim uma surpresa, porque
até os comentadores que passam a vida, já antes das eleições passavam, e continuam a fazê-lo, a dizer que o grande vitorioso e o que correu mais e não sei o quê, é o André Ventura. Mas o André Ventura e o Chega não tiveram nada do que queriam. Porque, ou então das duas uma. Ou ele mentiu quando disse que queria ser o partido mais votado, ou ele mentiu quando disse que queria ser o primeiro-ministro de Portugal e que queria ser o mais votado para ser primeiro-ministro. Ou então, que não foi, ou então, noutra versão mais tarde, porque ele também tem várias versões, disse que no máximo admitia ser a segunda força política do país. Também não foi. E portanto, do ponto de vista dele próprio, foi uma derrota. Mas também nós já percebemos que no caso do André Ventura de Chega, ele diz uma coisa e o seu contrário com muita facilidade. Aliás, pela história e os tais do BPD que ainda vão para lá, ainda estamos à espera para ver quem é. Não, e a questão incrível, ele disse qualquer coisa do género, não consigo citar de cor, mas qualquer coisa de que se tentasse fazer uma aliança com o PSD, que o internassem, que o retirassem da liderança do Chega. E depois o que é que ele fez na última semana? Para além de andar a correr atrás da AD e do desgraçado do Montenegro, que já deve estar sem poder ver o homem à frente, porque ele não faz outra coisa senão mendigar e ir para o governo. Portanto, isto é tudo assim bastante, é curioso por um lado e permite-nos, é como eu disse, não é? É interessante analisar como é que quase ninguém fica satisfeito. Porque, em boa verdade, mesmo com a subida do Chega, mesmo com a votação no Círculo fora da Europa, com isto tudo, ele não teve o que ele queria. Em nenhuma das versões, pelo menos, que eu ouvisse publicamente. Eu não sei se... Ele não teve aquilo que dizia que queria, mas eu acho que nem nos seus melhores sonhos ele pensava poder ter um resultado deste. Eu acho que não, ele sabia que foi um crescimento, quer dizer, ele mais ouvi-o várias vezes dizer que vou ser mais do que isso. De Portugal. Portanto, e não sendo, não esperava mais. Vou ser o segundo partido mais votado. Nenhuma se concretizou. Mas é o que dizia para nem conseguir mais votos. Portanto, quer dizer, isto tudo é bastante fácil. Mas eu acho que agora as eleições para a Europa vão ser um bom barómetro. Sim, porque assim ele vai ver se ainda tem potencial de crescimento. Para crescer. Se ele tiver porque no fundo, na região, o deputado que foi eleito para a República foi eleito com 16 mil votos, enquanto o Pacheco, quer dizer, para as regionais estava só com 10 mil. Sim. Num espaço houve um crescimento muito curto, no espaço foi um crescimento de curto. 50%. Sim, portanto, eu acho que ele vai tirar vocês lembrem-se o seguinte, os indecisos também, que estão ali naquela fasquia, voto na voto, e que acabam por não votar, ao verem o resultado regional, sentiram-se mais confortáveis. Cláudia, mas não é só isso, porque repara que o PS os indecisos eram pessoas que tinham vergonha de dizer que iam votar no Chega, na minha opinião. Não, mas não é só isso, porque... E continuam a ter mesmo depois de votarem. O PS perde 40 deputados e a AD, nem os outros partidos não ganham isso tudo. Portanto, esses deputados são ganhos pelo Chega. A maioria deles. O LIVRE quadriplica, pronto, mas é o único que cresce sem ser o Chega, que cresce desta forma. Sim, portanto, mas o Chega que vai buscar votos aí cenário, também. Mas eu não concluí, ainda estava só a e vai buscar também a CDU. Vai, mas perdeu 2. Vai. E ao PS. Mas o que é estranhíssimo. Muito, vai buscar muito ao PS. O Grosso, que é o que a Judite estava a dizer. Mas também vai buscar a CDU. O que é, e muita abstenção, vocês viram que baixou a abstenção. Sim, a abstenção desde de 85, e vocês lembram-se que não nos nossos era... comentários antigos e dizia sempre isto, que eu achava que o Chega ia buscar a abstenção, porque na altura eles puseram-me lá no grupo do Chega e depois nunca me tirei e ia vendo as conversas internas e montes de gente a dizer assim, eu nunca votei, mas neste homem eu vou votar e não sei o quê. Portanto, muitos comentários destes, porque são pessoas que nunca votaram, porque não se identificavam com os políticos, nem sequer percebiam o que é que eles estavam dizendo para a boca fora. E isto eles percebem. É uma conversa que eles percebem, têm um sentimento de pertença porque percebem o que é que ele diz, aquela coisa básica. Mas aquilo que eu estava a dizer da Europa é que se ele tem a sensação de que ainda está com um capital de crescimento grande, ou seja, se ele tiver um aumento grande na votação na Europa, é menino para chumbar o orçamento para voltar às novas eleições e aí sim chegar àquilo que ele queria verdadeiramente. Concluindo, Cláudia? Concluindo, eu já me perdi entretanto, mas para dizer que... A pergunta era do Bloco de Esquerda, o LIVRE e com a... Ninguém teve o que efetivamente queria. E eu acho que aquela atitude precipitada do Pedro Nuno Santos da noite das eleições quer dizer isso mesmo. É antes,
Ou seja, esta é uma vitória de pirro, não é? Que ninguém queria ter. E antes que alguém viesse, se lembrasse de dizer Que devia ser o que afinal o PS tinha ganho, ele disse logo que não tinha ganho nada. E se agora resolveu- com os resultados Não era expectável. Tu sabes que não era expectável. da imigração, A imigração- se ele tivesse conseguido, bastava conseguir três deputados. O que é que ele ia dizer? Mas vamos é fazer assim, mas vamos lá ver. exercício. Ele O que é que foi ele ia dizer? inteligente e ele, embora e vocês Não sabem influenciou qual a é a votação, minha porque ela já simpatia estava pessoal feita. para a figura, mas ele sabia, pelo histórico dos dois círculos, que era muito pouco provável que isso viesse a acontecer, como foi. Portanto, ele estava cheio de razão. E como ele não queria de maneira nenhuma, fez uma coisa que eu até em política acho alguma graça, que é a capacidade de antecipação, a chamada jogada de antecipação, e que demonstra... Uma fuga para a frente. E que demonstra alguma determinação. Eu E não é só não sou isso. propriamente uma indefectível do PNS, Sabemos. mas achei imensa piada aquela atitude, porque não é qualquer político que faz aquilo. E ele atirou-se para a frente, a verdade é que ele se atirou para a frente. É porque ele, na realidade, ele ó, somou, ele viu o cenário para trás. Na realidade, não queria nada, lógico, não histórico. queria governar Ele nestas disse, "Epá, condições." estas circunstâncias são péssimas. Quer dizer, quem é que quer governar? Antes de ser o líder da opção. Com certeza, que é isso que eu ia dizer. Ele, com certeza Foi que é aquilo que ele inteligente. quer, porque senão ele ia para casa e Não, porque ele ainda pior que a AD, teria muito mais dificuldades em arranjar um parceiro. Mas é isso exatamente que eu ia dizer, ou seja, Porque a coisa se vista ele, ao como a contrário- maioria absoluta foi uma desgraça homérica, Mas ele não era primeiro-ministro? Mas era ministro e foi péssimo e aquilo tudo correu mal. E agora, o que é que ele Sem queria? maioria. Ele queria ser Ele não tinha o hipótese. substituto de Costa. Não é só isso. E agora vai ganhar ele um precisava palco. de ter consensos. Onde é que estavam os Não consensos? tem, A é isso, esquerda mas, não tinha. ouve lá, porque tinha não poder de tem votação. consensos. E a AD nunca estaria. É que ele ainda admite a votação de orçamentos retificativos, não sei que chegasse um bocadinho. A AD não estaria nessa Não posição. sei, não E portanto sei. ele ia fazer um xadrez ao contrário já para é quê? um exercício que Não, estás mas a eu fazer, acho- que a mas gente não aquilo tem que eu certeza acho que é nenhuma, a minha porque ninguém opinião. disse. Eu concordo, É a minha com a Cláudia, opinião. eu concordo com a Cláudia e mais que a cereja no topo do bolo é que ele vai ganhar um palco de liderança da Claro, oposição claro, que não que teria precisa, a fazer que a travessia do precisa para o deserto se futuro. tivesse lá o Costa, Isso, ok? isso. E a governar com um governo miserável e ele dizer, credo, este homem não é nada comparado Exato, com o Costa, quer dizer, isto é exato. tudo uma desgraça, portanto ele arrumava as voltas politicamente. Portanto, ele Aqui ganha um novo solidifica, fogo. ele sedimenta a sua imagem pessoal e o seu Ele projeto. ganha aqui um tempo Ele foi para muito fazer inteligente. oposição E vocês ter sabem que eu palco. não sou propriamente, vou repetir para a terceira vez. Mas eu estou-me a vontade para dizer isto mas porque eu ele não foi sou muito inteligente. mesmo. Mas Não é? acho Eu não que- sou acho que é socialista, nem consensual. nem coisa nenhuma. Mas é consensual no panorama de comentário político o discurso, o bom discurso de Pedro Nuno Santos. Não, o discurso já foi muito bom. Foi Bom lúcido, foi discurso. claro. E eu ainda não Foi se respondi calhar à a tua melhor pergunta, coisa já que ele fez respondi. nesta campanha. Não, eu por acaso vi gente a dizer isso. Epá, eu acho que ele tendencialmente, ele fala bem e é um tipo, ele tem alguma rapidez de pensamento, que eu acho piada, para dizer a verdade. Ou seja, o homem também não havia de ser só defeitos, tem que ter algumas qualidades. E ele tem essa rapidez de pensamento. Mas agora, também digo, eu não estava à espera de ele fazer aquela declaração na noite eleitoral. Achei que foi muito lúcida e foi de uma grande inteligência. Apreciei. Para E mim foi também positivo. registem que ele continua com o César ao lado dele. Quer dizer, ele quer-se limpar das figuras todas que estão coladas ao Costa. Mas o grande mentor destas Mais do que jogatanas nunca, políticas, mais do que nunca. o César O sempre César alinha ele. esteve Sempre. em todos os momentos importantes. Todos. Qual é que é a explicação para isso? É a mesma explicação de que foi o César que teve a ideia brilhante da geringonça. Qual é o objetivo? Não, é dizer que Pessoal. aquilo... Não, eu tenho o seu filho lá, que é o menino de confiança do Pedro... O César já deixou descendência e deixou a descendência nas mãos do Pedro Nuno Santos, que vai sempre acarinhar o Francisco, portanto está tudo certo. E o César é brilhante e em nome da descendência Agora, essas não se reuniões importa de parecem continuar bastante a inúteis, ajudar quer dizer, Pedro Nuno eu não Santos vejo com bem estas qual é a jogotanas utilidade disso. políticas. É uma utilidade retórica. Que esta do E, orçamento retificativo também foi brilhante, do convenhamos. Bloco de esquerda e do Será que PAN, Mariana não sei. Mortágua ainda estava com esperança quando convocou esta reunião que os votos da, Não acredito. da imigração Não tivessem acredito. algum poder Apesar e de tudo, é que figura, se pudesse virar o figura jogo? que eu não aprecio muito, mas tenho que lhe dar o benefício de ser muito mais inteligente que isso. Não acredito. Não acredito. É uma coisa para entreter, agora que com efeitos práticos não vai ter nenhum. Efeito prático, nenhum. Zero.
Na região, o programa de governo dos Açores foi aprovado na Assembleia Legislativa Regional, com votos a favor dos partidos que integram o Executivo, PSD, CDS, PP e PPM, as abstenções do Chega, PAN e Iniciativa Liberal e votos contra do PS e BE. No total foram 26 votos a favor, 24 contra e 7 abstenções. Judite Parreira, o Chega, terceira força política mais votada nos Açores, tinha afirmado que viabilizaria um governo de coligação se fizesse parte da solução governativa. No entanto, viabilizou o programa de governo abstendo-se. Andreia, em política costuma-se dizer que o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Em política e no Chega em particular. E no Chega é muito rápido a mudar de opinião. A Cláudia já disse há bocado que eles defendem uma coisa e o seu contrário na mesma hora, se for preciso. E, portanto, já tinha também dito isso aqui. Eu achava que a probabilidade do orçamento ser rejeitado era muito pequena, porque isso não interessava aos pequenos partidos. O Bloco de Esquerda, obviamente, manifestou logo a sua posição, o PS também, os outros reservaram-se, mas sabíamos que não havia vontade nenhuma de rejeitar o programa de governo e termos, eventualmente, até depois uma moção de rejeição ou uma moção de censura e irmos de novo para eleições, porque os mais pequenos seriam o elo mais fraco e, portanto, seriam os mais penalizados por isso e tendiam a desaparecer. De maneira que não estranhei absolutamente nada que o PAN e o Iniciativa Liberal se abstivessem. O Chega, havia aquela dúvida, mas também, por outro lado, votar contra era estar ao lado do Partido Socialista e eu achava que essa possibilidade também era muito remota, porque o Chega não iria fazer uma coisa dessas, sempre se manifestou contra o Partido Socialista e, portanto, não iria apoiá-lo numa rejeição ao programa de governo. Portanto, parece-me que o que aconteceu era... já estava anunciado, não é? E não espantou, digamos assim, ninguém. Agora vamos ver o que é que acontece, porque isto foi a primeira batalha, mas vamos ver se este governo realmente consegue durar os 4 anos previstos, porque... vem depois o orçamento e vem depois outros orçamentos e até agora está tudo bem, mas o Chega vai fazer as suas exigências e os outros partidos também, ou as representações parlamentares também irão fazer e embora não haja acordos nenhuns para rasgar, mas a todo momento quem agora se absteve ou que eventualmente em algumas matérias até vota a favor, depois pode votar contra e, portanto, parece-me que vai ser uma legislatura muito difícil para este governo, que vai ser necessário muito diálogo, muita negociação. José Manuel Bolieiro tem que tomar as rédeas e tem que ser ele a fazer isso para conseguir que o Chega não vote contra, que é mesmo assim, e naturalmente até terá que também aceitar e contemplar algumas medidas propostas quer pelo Chega, quer pelos outros partidos, para conseguir ir viabilizando os orçamentos e não termos que ir para eleições daqui a 1 ano ou 2. Graça Silveira, a continuidade do atual Governo Regional fica, portanto, garantida com a abstenção do Chega, PAN e Iniciativa Liberal no programa de Governo. Fica garantida. Garantida até a parte em que a Judite falou. Mas, garantida porque é assim. O José Pacheco disse, para quem quis ouvir, que logo no início, na abertura das hostilidades, diz assim: Sr. Presidente do Governo, isto é assim, ou conversamos até sexta-feira ou isto vai ao chão. Foi assim basicamente. E então, segundo parece, na quarta-feira à noite, houve uma conversa entre José Pacheco e José Manuel Bolieiro, em que ficou decidido que vai-se negociar um acordo plurianual. E que esse acordo vai ser escrito
eu gostava de saber qual é a diferença. Vai ser escrito para entregar a quem? Não é ao representante da República, provavelmente. Portanto, vai ser escrito, vão pôr no site da ARRA, eu ainda estou para ver onde é que vai parar esse acordo escrito. Bom, e onde vão estar as bandeiras do Chega. Mas que não é um acordo parlamentar, que é um acordo de governação, e nunca ouvi falar disso na minha vida inteira. Eles vão ter que mudar o regimento. Não é um... Porque ele me tinha dito que É um híbrido, é um híbrido. não ia haver. Ele queria ir para o governo. O Chega tinha que ir para o governo, que não havia mais estas coisas de acordo parlamentar, ok? Ele é deputado. Ele tem peso no Parlamento, mas o acordo não vai ser parlamentar, vai ser um acordo de governação. Que é como aquele que diz, eu não tenho lá secretário nenhum, mas eu quero mandar. Eu é que mando, que eu tenho isto tudo escrito no acordo plurianual. E é plurianual porque é assim, é todos os anos, nas vésperas do plano de orçamento. Vão conversar. Não, conversar nada, é por escrito. Vão fazer um acordo por escrito do que é que o Chega vai mandar na governação. Pronto, é isto que temos. Ou seja, na realidade, a verdade. Se não fosse a realidade, era uma andota. Mas como é a realidade? Porque assim, não é anedótico só. José Manuel Bolieiro não teve a força para ver até que ponto é que o Chega ia. Porque o Chega não teria politicamente desculpa nenhuma para deitar abaixo um governo de direita sem sequer deixar ainda governar e dar a possibilidade a vir um governo de esquerda. Quer dizer, não podem estar na República a dizer às segundas, quartas e sextas querem deitar abaixo o PS, depois têm um governo de direita e vão deitá-lo abaixo. Então punha do lado deles, vês onde é que eles são capazes de ir, pronto. Mas eu acho que o José Manuel Bolieiro prefere estas coisas assim, porque ele sabe que não existem acordos de governação. Sim. Ele teve lá tempo suficiente para saber. E é aquele bilhete de amor que vai ser escrito para não entregar a ninguém, sabes, aqueles pedidos de namoro que tu escreves e depois metes no bolso das calças e não entregas a ninguém com quem queres namorar, nem sequer tens a coragem de lhe entregar o bilhete, vai ser qualquer coisa deste tipo assim, e portanto, mas tem de certa forma, pelo menos ano a ano, porque de resto foi o que aconteceu antes. Todos os anos no plano de orçamento via-se e aquilo foi-se deteriorando. Portanto, eu tenho sérias dúvidas da capacidade negocial de José Manuel Bolieiro, porque ele já teve uma primeira hipótese e precisava muito daqueles deputados e hostilizou-os e não alimentou, porque quando a gente está a governar e precisa ele tem aprendido com isso também. Tem que ter uma atitude diferente. Achas? Isto é como diz o nosso povo. Benefício da dúvida. Burro velho, Não aprende letra. Não é assim, acho que ele é ter tempo para aprender. Mas eu acho que ele não tem, É que ele não não é tem essa defeitivo. capacidade de como diz a negociação. Ana, é que não é Ele é muito diplomata, Isso. ele tem isso tudo, mas há formas de ser não diplomata pela omissão, ou seja, tu numa altura certa não dares uma palavra, não assegurares que aquilo... e agora lembrando Alvarinho Pinheiro, que eu gostava imenso, o Alvarinho Pinheiro era uma máquina, ele não ia para uma reunião em que ele já não tivesse falado com os 3 ou 4 que eram os opinion makers de determinados círculos, em que aquilo já estava tudo alinhavadinho para não haver surpresas. Aquela conversazinha que ele tinha sempre a rir, às vezes ele telefonava-me e dizia assim: ok, já levei meia hora de floreados, Alvarino, o que é que me precisa dizer? É que com tanto floreados já estou a começar a ficar aflita, porque é uma coisa difícil. E ele tinha essa capacidade de negociar. O José Manuel Bolieiro é mais diplomata no trato, mas tem pouca visão de como é que se negocia, até porque depois também não está sozinho no governo, ele não é um governo do PSD, e depois isto faz-me perguntar, isto faz-me questionar. Desta vez ele assumiu-se mais líder. Assumiu como líder e todas as negociações passariam por ele. Exatamente. Vocês são divertidas. Ainda bem, por isso é que tu gostas de ir com a gente ao programa e eu escutar a doentinha. Mesmo doente, a Cláudia que juntei com vocês. Desculpem, mas eu ia exatamente dizer isso. Então, se José Manuel Bolieiro assume que é que vai negociar isto tudo, para quê um secretário dos assuntos parlamentares? O que é que ele vai fazer? Essa é que é a questão. Tinha que ter Ainda para mais, Paulo Estevão, que tem imensos anticorpos. E que fica com as comunidades. Então eu acho que naquela secretaria vai ter que se criar uma nova pasta de técnico superior para tradução em simultâneo, porque o Paulo Estevão não sabe falar nada que não seja português. É verdade?
português fala corretissimamente. E todos nós Postos de admiramos trabalho, a postos de capacidade trabalho. de escrever e de se exprimir em português. Mas é só com as comunidades. Pronto, Delicioso. que é assim, ainda os de primeira geração, que já devem estar todos a morrer, pode ser. Agora, segunda e terceira geração, que já nasceram fora dos Açores, falam inglês, não? Digo eu, ou francês. Opa, ainda bem que a Cláudia, que estava tão doentinha, olha, Vai mais bem disposta rir, para casa. em Vai vez mais de bem ser de disposta gripe. para casa. Eu já estou cheio de comprimidos. Eu consigo Bom, falar então mais. vamos passar a voz à Cláudia. Partido Socialista e Bloco de Esquerda efetivaram o voto contra que já tinham anunciado após os resultados das legislativas regionais de 4 de fevereiro. Sim, não foi surpresa nenhuma, é isso que estás a perguntar, André. Mas deixa só repescar um Repescar. bocadinho, desculpa lá, não é querer ignorar a tua pergunta, mas porque teve muita graça o que elas Piada, disseram. já te pedi, Cláudia. É verdade. Muita Teve graça não, tem muita teve graça foi não. Muito, foi muito anedótico, porque esta coisa... Anedótica é muito forte. Esta coisa do Chega é hilariante, de facto. Vem na linha daquilo que eu disse. Eles desdizem-se, portanto, parece que é uma espécie de critério de seleção para a pessoa estar no partido. É esta. E ele diz esta coisa maravilhosa. Isto é uma pérola. Isto é belíssimo. Porque ele começa a acenar ao José Manuel Bolieiro e a dizer, olha, a fazer a ameaça. Portanto, a semana começa assim. Aquilo é quase como ver uma novela. Todos os dias tem desenvolvimentos. Portanto, ele acena, olha, que não vai passar, que não sei o quê. E eu aí estou em absoluto de acordo com a Graça. E o José Manuel Bolieiro é que não se aguenta, porque é um péssimo negociador. Quer dizer, é diplomata, é um bem falante, é um homem, enfim, com algumas características que lhe são favoráveis do ponto de vista de conseguir dar-se bem com todos. Mas como nós, que já somos mulheres com experiência da vida, sabemos, às vezes dar-se bem com todos significa não se conseguir resolver nada com ninguém. E ele falta-lhe um certo murro na mesa, que ele nunca tem muita capacidade de dar. E, portanto, ele se encosta o Chega ia fazer exatamente o que fez, ia deixar passar, porque não queria ficar com esse ónus. A Graça está cobertíssima de razão. Epa, Só que ele vais não ter que teve. ver como às vezes com o grito está aqui. Ele não teve coragem, porque ele não é corajoso. Ele é um líder redondo e, portanto, o Chega diz esta coisa, opá, mas isto sólido, isto é delicioso. O José Pacheco diz assim, nós sempre dissemos isso, depois de dizer, queremos ir para o governo, então se fomos para o governo, senão chumbamos. E sem os outros, e sem os passadas 20 partidos. horas, sem os Sem outros, os é verdade, outros, bem lembrado. Depois, Sem 24 PPM e horas CDS. depois, desenvolvimento na novela. E diz ele, nós sempre dissemos isso. Atenção ao sempre. Podíamos trabalhar de qualquer forma. Preferíamos, se calhar, estar dentro do governo. Mas talvez seja melhor estarmos fora do governo. Na mesma hora. Isto é lindo! Diz uma Isto coisa é e lindo, isso isto é acontece. lindo, só citando, porque, quer dizer, ninguém consegue reproduzir, isto é de uma... Enfim. Não, e depois sabes E qual é o agora? argumento? E o argumento é que assim não andamos E agora atrás do aqui gás. outra Não andamos coisa atrás do gás. fantástica, que é como a Graça diz, ele é deputado, mas vai fazer um acordo de governo. Pois, mas a gente tem que perceber como, que é a parte. É que ele vai ter um infiltrado, vai ter um amanuense, como é que ele É o vai governo estar? sombra. Não é, é para ficar por escrito, mas depois, como é que vai ser? É publicado no jornal com maior Oficial, tiragem? jornal Não, oficial, no jornal jornal com maior oficial. tiragem da região para a gente ver, todos. É que, e depois, quer dizer, também é um pouco, estamos a rir, mas isso é um pouco gozar com as pessoas, até com os próprios eleitores. Eu, se fosse eleitora do Chega, estava indignadíssima. Porque então o homem disse Mas que ia os fazer uma eleitores coisa. do Chega sabem E lá faz o que é exatamente regimento, o que é contrário. poder Mas isso parlamentar, o que não é poder de isso não é governação. apenas uma questão de regimento, isto é uma questão de respeito por quem nos elege. Ó Cláudia, eu vou-te explicar uma coisa. E durante os 8 anos que tive como deputada, vezes sem conta as pessoas chegavam ao pé de mim e diziam assim, há uma senhora que está lá nessas coisas do governo e dizia, não, eu não estou no governo e tu não. Sim, isso é. As pessoas vêm na política, na política é no Tá bem. governo. Mas, ok, mas vamos considerar que o José Pacheco ainda está nesse nível de ignorância sobre como é que funciona Mas a os Assembleia eleitores, se calhar, e que o governo é separado da Assembleia. Talvez o José Pacheco não, muito menos Paulo Estevão e afins. Certo. E, portanto, como é que a gente chega a esse gente caricato? devia- Isto é quase uma comédia medíocre, daquelas de... Oh, Cláudia, eu Oh, tinha que Cláudia, dizer eu tive qualquer uma coisa. ideia, tive uma ideia. Em vez do Paulo Estevão ser Vamos fazer um secretário workshop. dos assuntos parlamentares, devia ser secretário dos assuntos do governo.
Eu pensei que era parlamentares. Não. Secretário dos Assuntos da Governação, que era para negociar esses acordos de Mas ele não governação. quer, mas o Chega Não nunca achas? negociava com ele. Sim, mas nunca não, tinha que ser negociava, não podia secretário, tinha que ser. ser Não, é assim, secretário. mas vamos lá ver. Para a Rainha da Inglaterra já temos o líder do CDS, que agora vai ser a Rainha da Inglaterra. Ficou sem tudo sem o que dava competências trabalho. nenhumas, portanto. Tudo o que dava trabalho. Portanto, agora vai passear-se, fazer audiências. Portanto, temos uma rainha. Porta-voz do governo. porta-voz Só do com as governo. coisas É que boas. dá sempre a cara. Só tudo coisas, aquilo que o governo digamos, decidir, ele dá a cara. benéficas, benévolas e nada mais para a sua imagem. Portanto, quem é que fica com a batata quente? Teoricamente o grande negociador, José Manuel Bolieiro. E Paulo Estevão, com quem ninguém quer falar. Alguns já o disseram publicamente, que é o caso do José Pacheco, que se recusa a falar. Portanto, Mas, ou seja, também, aquilo... mas não te admires se amanhã vier dizer o contrário. Amanhã ele pode dizer ser. que sempre gostou de conversar com ele, que ele é de Sempre facto se deram é uma bem. pessoa São amigos brilhante, desde brilhante, é uma crianças. conversa mesmo. Mas eu por acaso desconhecia o facto de ele nascer poliglota e acho que a Graça colocou aqui uma questão super interessante que me deu imensa vontade de rir. Queres ser tradutora daquela Não quero. secretaria? Estava a ver. Eu vou dizer uma coisa, nem fiz mal a ninguém. Eu acho que já dei um meio contributo e não fiz mal a ninguém para merecer tal. Não, tal. tu és boazinha, muito boazinha. Pois sou, claro que sou. E tu sabes que sim. Isso sei, meu amor. Pronto. Prognósticos para a região Só e para a no fim do República. No fim do jogo. Não, eu gostava de um prognóstico para a região e para a República de cada uma de vocês. Opa, isto Eu agora, preciso de- e não sei se alguma vidente se abalança isto quanto mais a gente. É que na- Não, só se for uma vidente que chega. Vai dar um diz, prognóstico, não confia vai muito. derrar, Vai dar e certo. amanhã vai dizer assim, não, sempre disse que seria assim. Sempre. Não, isto sempre vale a pena, pá, isto vale a pena. Sempre É uma disse peça que... literária. Sim, mas queria mesmo ouvir o que é que vocês acham que Não, vai pá, acontecer. não há grandes prognósticos, vão ser dois governos, como tu já disseste, a governar em minoria, em que aquilo que se vai ter que esperar para ver é exatamente a capacidade negocial de um lado e do outro, ou seja, de Montenegro e de José Manuel Bolieiro. A diferença é que José Manuel Bolieiro já cometeu um erro uma vez e, como diz a Judite, aprendeu, vai fazer diferente desta. Espero que sim. A Judite Esperamos. tem esperança. Agora, o Montenegro ainda, pronto, é mais fácil Ainda acreditar. não foi à É mais escola. fácil. Ainda foi à escola. Ainda não fez o teste, ainda não Tá fez. na Já foi pré. à escola, mas ainda não fez o teste. É mais fácil acreditar que possa correr bem, até porque já percebemos que o PS, a dar uma de estadista, vai querer nas matérias essenciais, claro, nas matérias essenciais, e nas outras vai fazer política isso para ganhar força, para daqui a 4 anos ver se consegue ser governo outra vez, porque Pedro Nunes Santos pensa assim, em termos históricos é sempre assim, o PS faz desgraças, o PSD vai lá para pôr aquilo no sítio, e quando a coisa está no sítio o PS volta outra vez, e portanto eu tenho estes 4 aninhos para estar aqui, fazer uma oposição responsável, mostrar ao país que sou responsável, tenho maturidade política, etc, etc, e portanto que chegou agora a hora de dar outra vez o poder ao PS, e está ali 4 aninhos a liderar Os a políticos oposição. estão cada vez mais curtos, mas não Sim. são 4 anos. É assim, Judite. eu acho, eu concordo com a Graça e acho que pelo menos os próximos 2 anos, quer nos Açores, quer pronto, na Depois, República. depois o Presidente da República deixa de ter a capacidade de deitar abaixo, pelo menos durante 6 meses. Sim. 6 meses é garantido, mas acho que até aos 2 anos. 6 não, é um as ano, que é coisas- 6 anos e 6 depois. 6 anos e 6 depois. Ele fica ali quase um ano sem poder fazer desgraças. Quietinho. Caladinho, que são capazes de amarrado. aguentar. A partir daí, pois tudo é possível. Até porque é preciso que quem está na oposição se prepare para isso, que é o que a Graça estava a dizer em relação a Pedro Nunes Santos, e penso que nos Açores mais ainda, porque já Vasco Cordeiro, portanto já não é o líder da bancada, provavelmente está-se a preparar para ir para a Europa, João Castro está agora de novo e, portanto, é preciso organizar o partido, organizar muito bem o grupo parlamentar, e isso leva o seu tempo. E, portanto, creio que em menos de 2 anos, quer na República, quer aqui na Assembleia, no Governo Regional, que é capaz de se manter. A partir daí vai depender muito da habilidade do Governo.
da capacidade negocial, do diálogo, disso tudo. E vai depender também da forma como a governação estiver a ser feita, porque se as coisas estiverem a correr bem, que é o que se espera, não há grande motivo para derrubar governos, porque depois as consequências para quem o derrubar podem ser muito negativas e, portanto, vai depender de muitas coisas. É difícil neste momento. O que se sabe é que não vai ser fácil, nem para uns, nem para outros. A única hipótese que vejo de derrubar será se o Chega tiver um crescimento teórico na Europa, sim, isso é uma possibilidade. Que pode ter a tal maioria que queria e fazer cair para ir outra vez a votos. Isso é a única. Esqueci-me de dizer que, em termos de vidente, sou capaz de apostar que Francisco César continuará a ser vice-presidente da bancada parlamentar. Com certeza. Cláudia Cardoso, a tua carta astrológica. Viste? A minha carta astrológica não difere muito da delas. Eu não acredito em grandes mudanças, portanto acho que vão fazer. Não acredito que a breve trecho, pelo menos, haja eleições, ninguém o vai querer, sobretudo os pequenos, mas ninguém o quer, na verdade. Marcelo Rebelo de Sousa já se calou, já se acaçapou. Como diz o nosso povo, não estava fácil. Fez as neiras seguidas, como tem sido o seu timbre ultimamente, mas... Começas a concordar connosco. Começo. Não, eu agora tenho a certeza. Eu já acho que vocês estavam cobertas de razão. É que não consegui ver que o homem estava, de facto, para lá de Bagdá. Mas, em bom rigor, eu não prevejo que seja assim tão convulso, porque eu acho que está tudo agora numa de ver como é que param as modas. Portanto, o governo vai querer governar e negociar o essencial e o mínimo possível. E, portanto, a menos que, como a Graça disse, haja algum fator que não acredito que desestabilize, que é a questão da Cristina nas europeias, as coisas vão acontecer com naturalidade, até porque ninguém quer ser penalizado pelos eleitores. Os eleitores não querem, porque sabem, já perceberam, pelo menos melhor, quanto é que custa montar umas novas eleições. E, portanto, é deixar ver o que é que acontece e levar isto. Isto vai ser, nem sequer diga não, mas sim, é uma coisa quase dia a dia, mês a mês, vai ser assim. Mas não acho que seja uma coisa muito convulsa, a menos que haja grandes casos. Isso já muda tudo de figura, mas pelo que vemos... E esses casos podem ser as eleições europeias, como disse a Graça? Sim, se o Chega de facto tiver vencer estrondosamente, depois aí a coisa muda de figura, mas eu, por enquanto, não acredito nesta versão. A ver, também não falta muito tempo, já em junho já vamos saber como é que a coisa Agora, parece-me que, independentemente até do que aconteça nas eleições para a Europa, do crescimento ou não do Chega, parece-me que é muito importante que quer os governos, quer os partidos, mas todos os partidos façam uma leitura do que aconteceu. É que agora, para a República, foi mais de 1 milhão de votos, mais de 1 milhão de portugueses a votar no Chega. E, portanto, tem que se fazer uma leitura, tem que se compreender a que é que se deve isso, e nós já falámos aqui N vezes. Nós já apontámos razões para o crescimento do Chega. Eu acho que é preciso agora os partidos também encaixarem isso, fazerem essa leitura, perceberem que são portugueses que votaram noutros partidos, muito mais à esquerda, perceber as razões que os levaram a escolher o Chega e tentar emendar a mão, porque ainda vamos a tempo disso, porque vimos, já tivemos um outro partido, o PRD, também teve um crescimento muito significativo e depois acabou por desaparecer. Portanto, isto também não é a mesma coisa e os tempos também não são os mesmos. Mas não quer dizer... Eleição em eleição ele vai sempre reforçando. Tem ido sempre a crescer, mas às vezes quando a subida é muito grande também a queda é enorme. Portanto, cabe agora aos partidos fazerem essa reflexão e começarem a dar respostas sensatas para os problemas que o Chega aponta, porque o Chega não aponta soluções, não tem medidas, não tem nada disso, aponta problemas e é preciso que os outros partidos encontrem as respostas sensatas, que não sejam populistas, para dar a resposta aos portugueses e aí evitar o contínuo crescimento do Chega.
Não é rejeitar pura e simplesmente, nem dizer que os portugueses que votaram no Chega são xenófobos e racistas, porque não são só os xenófobos e racistas que votaram no Chega. Há muita gente que já votou noutros partidos e que agora se revê no discurso de Chega. Ele tem estratégias concertadas e tem uma máquina de comunicação muito eficaz. Muito boa, sim. Eu não sei se vocês viram o caso da Rita Matias, não é? A deputada do Chega, por Setúbal. Sim, sim. Que ela faz publicações muito frequentes nas suas redes sociais. E numa das últimas publicações, ela diz um chorrilho de mentiras sobre a classe docente. Uma coisa gravíssima. Que os professores não fazem nada, que deviam trabalhar 40 horas semanais, por que razão que o funcionário público trabalha 35 e um professor há de trabalhar 20 ou 22 ou 14, que tem que trabalhar, que não sei o quê. Ou seja, uma pessoa que desconhece em absoluto o que é esta profissão e que acha que o trabalho do professor é estar na sala de aula, ponto, que a seguir está de férias. E, portanto, é uma jovem bem parecida, portanto, é o recorte do André Ventura na versão feminina. Em termos de forma. Em termos de forma. Ela não chega aos calcanhares. Mas está a trabalhar para isso. Mas está a trabalhar para isso. E é assim, mas a minha preocupação não é essa. Ela tem milhões de seguidores, de jovens que ouvem aquilo e acreditam e querem ser como ela. É isso que eu estou exatamente a dizer. Ela é um peão importantíssimo neste jogo de xadrez do André Ventura, que ele continua a ser o rei, ou no caso do xadrez, a rainha. Ela é um peão. Ele precisava de uma mulher bem parecida como ela, com um aspecto de bem comportadinha de direita, e que fosse jovem e que conseguisse chegar àquela população. Mas uma das coisas que eu achei interessante e preocupante foi, numa entrevista a um fulano no Algarve, em relação ao resultado das eleições, perguntavam se ele achava que o Chega devia ir para o governo. Ele era uma pessoa esclarecida e disse, não acho que o Chega deve ir para o governo, porque os programas de governo não são comuns. Obrigaria o Chega a ter que compactuar com coisas que nós não concordamos. E a jornalista diz, então, e como é que acha que devia ser? E ele disse, acho que devíamos ir outra vez a eleições e ter a maioria que precisamos para pôr o nosso programa de governo. Portanto, há muita gente que acha que o Chega não deve ir para o governo porque os programas de governo dos outros não prestam, que o programa de governo bom é o do Chega que devia ir sozinho. Menos é mais curtinho. E depois temos coisas que me deixam altamente preocupada, porque assim, é que o André Ventura não é propriamente um boçal como o Bolsonaro, nem um doido velho como o Trump. Ele é novo, ele é inteligentíssimo. E a gente tem um exemplo da Giorgia Meloni, a italiana, que era extrema-direita populista, foi para o governo, está altamente moderada, está há 1 ano e meio no governo, moderou-se e fez o seu lugar. E eu tenho a certeza que se o Ventura está com isto tudo, e se um dia chegar ao governo, vai-se moderar e tem inteligência suficiente. Daí que eu já tinha dito aqui que não me repugnava nada que houvesse alguns ministros, neste caso, que fossem do Chega para acontecer o que aconteceu em Espanha com os independentistas, para os amarrar a um programa, a outras medidas e impedir o seu crescimento. Pois a mim repugna-me bastante. Sim, Cláudio, eu percebo-te, a mim também, mas acho que era um mal menor. Mas tem que se estancar as coisas e tem que haver coragem para estancar. Não pode ser só com a repugnância. Eu estou de acordo com o que disse a Judite. Eu acho, de facto, que os partidos têm que repensar muito isso, porque é assim, o problema disto tudo, deixa-me só acabar a graça, é que o André Ventura é um camaleão. E, portanto, ao contrário do Trump e do Bolsonaro, que tem muita dificuldade em disfarçar a buçalidade, ele não tem nenhuma. Ele disfarça muito bem. Ele é um tipo de gente que fala muito bem, que se modera. Eu já cheguei aqui a dizer num programa, ele, na convenção, disse que pagaria aos pensionistas com os lucros da banca. Portanto, a Mariana Mortágua não daria aquilo melhor. Ou seja, ele tem essa capacidade. E as pessoas acreditam e seguem-no. Ele verdadeiramente tem recorte de líder. Agora, como é que a gente combate isto? Combate não é colocando no governo, porque eu acredito que aquele tipo de pessoa no governo vai
Estou à procura da palavra, canibalizar os outros. É isso que ele vai Aconteceria a mesma coisa Tenho que dúvidas. com os independentistas. Eu acho que ele canibalizaria os Não, outros. tenho dúvidas. Um tenho governo dúvidas. só de Chega é uma coisa. Judite, vamos lá ver. Governo Queres com falar do elementos governo de da Chega... região? Não, eu não quero falar do governo da região. Mas porquê que eu haveria de querer falar do governo da região? Não, é porque temos coligações em que a aritmética do poder, na minha opinião, está altamente desequilibrada e não tens lá nenhum populista. Mas esteja algum chegando. Ficam tudo calados. Mas esteja alguém que chega no governo dos Açores. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Não, é que a tua preocupação é só o Chega. Não, a minha Porque achas preocupação não é só o porque Chega. achas que Agora, canibalizar. eu tenho e não uma te repugna preocupação outros grande que e canibalizam tenho a uma nação do Chega. preocupação muito grande com a falta de democracia que eu vejo. E que o partido, obviamente, não é um partido democrático. Eles adaptaram-se para serem esse disputar o Tribunal Constitucional como uma coisa diferente. Sim, É mas, isso que eu mas acho. ó, Cláudio, também me parece. Mas deixa-me que só cada acabar, vez deixa-me só que se acabar. se diaboliza, só um vez minuto. isto seja assim. Cada vez que se diaboliza o Chega, cada vez que nas Não, tens redes razão, não sociais funcionou. aparece, Não funcionou. Tens razão, não estamos a funcionou. angariar mais votos para o Chega. Tens razão. E É esta preciso nossa cuidar com conversa isso. aqui também vai dar no mesmo. Também é verdade? É? Dona Mas Graça. eu só queria dizer, Dona Graça, Dona Piada, se faz favor. isso, só se fosse, porque é porque sou a mais Professora, velha de vocês, professora, não sou, por acaso até neste professora Graça. contexto não Não sou. és. Professora, Engenheira Não, Graça. Eu percebo Engenheira perfeitamente Graça. aquilo que a Judite estava a dizer, de que os partidos têm que fazer uma meia-culpa e perceber o que é que fizeram mal e que a Cláudia achasse que isso seria a forma mais moderada. Mas é demasiado tarde, isto são demasiados anos das pessoas se sentirem abandonadas e enganadas em quem votaram. De hoje para amanhã não se vai conseguir mudar este sentimento de frustração que as pessoas têm, que as impeliu a ir votar no Chega. É que não foi só votar no Chega, foi votarem pela primeira vez na vida. Porque a grande redução da abstenção foi devido ao Chega. E, portanto, por muito que se possa fazer uma análise e os partidos dizerem que sim, senhor, e fizemos muito mal, e não sei o que mais, já não dá. Não há tempo útil para estancar por aí. Portanto, tem que se arranjar outras estratégias. E uma delas, que é muito fácil falar mal e dizer que faziam isto na justiça e querem não sei o que mais, ter uma pasta da justiça. Então, vamos lá ver agora o que é que fazes? qual é que vai ser a revisão Claro. da justiça que o André Ventura vai fazer. É porque não vai ser por falta de inteligência, não é por falta de estudos que tem doutoramento 19, portanto, quer ir, então faça. E isso esvazia um bocado. Percebo que a Cláudia diga, mas vai canibalizar. Está bem, mas já sempre e era o que eu estava a tens dizer, dúvidas. na região Ele como tu tens líder- uma ele enorme como assimetria líder- de poder. ele como No líder é governo, muito mais forte tu que qualquer um dos tens um PPM com 50 votos Por isso a é que eu mandar digo, isso. É verdade, isso é verdade. Portanto, isto a mim E que não fala preocupa. língua. Sim. Isto a mim preocupa Claro que imenso. Por exemplo, Concordo. Encerramos então com as nossas previsões para o futuro. Foi o Política de Saltos Altos, quinzenalmente, às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.